Bom dia, terceiro ano. Estou aqui para gente terminar nossa apostila de literatura. Eu já havia passado nas aulas anteriores para vocês uns resuminhos sobre esse tema. A gente estava falando de teatro no Brasil e eu vou terminar aí falando de cinema novo, que ele vai aparecer para vocês na apostila 2. Então, o que foi o cinema novo? Foi um movimento que surgiu no Brasil na década de 1950. E ele foi influenciado por alguns importantes movimentos de cinemas exteriores, como, por exemplo, o expressionismo alemão, que aconteceu entre 1910 e 1920, o construtivismo russo, que aconteceu em 1920, o neorrealismo italiano, que aconteceu em 1940, e a Nouvelle Vague, que aconteceu em 1950. O Brasil, nessa época, tinha dois grandes polos importantíssimos aí, tá? Que tomavam conta da produção audiovisual, que era a Companhia Cinematográfica Vera Cruz e a Companhia dos Estúdios da Atlântida, tá? Essas companhias, a Vera Cruz, ela fazia dramas, filmes mais elaborados, com uma produção mais requintada e, consequentemente, mais cara. Então, a Companhia Vera Cruz era uma companhia mais chique, né? Ela fazia os filmes mais bem elaborados e esses filmes saíam muito caros. E os estúdios da Atlântida, ele produzia paródias, chanchadas e filmes populares e comédias que satirizavam filmes americanos aí, ó, com grande apelo popular e com uma boa resposta de público. Mas também era, ao ver, né, dos cineastas da época, produções caras, né? Então, esse grupo de cineastas, eles propuseram uma solução de um cinema mais barato, que não ficasse preso nos estúdios e que fosse para a rua. E esse tipo de filme mais barato, que fosse para a rua, que não ficasse preso em estúdios, ele só foi acontecer em 1955. Então, a gente havia até comentado com o seguinte slogan, né, desses cineastas. Eles falavam da seguinte forma: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Então, o que eles queriam realmente, né? Com esse cinema mais barato, fora dos estúdios, eles queriam mostrar a realidade do país para as pessoas, mostrar a vida, mostrar algo que pudesse criar uma conexão, coisas que as pessoas entendiam, né? Então, eles queriam trazer a realidade aí, né, para essas obras, mostrar as pessoas na sua vida cotidiana. O marco zero aí do nosso cinema novo, ele foi em 1955 e foi onde surgiu um dos principais filmes da época, que foi chamado de Rio 40 Graus. Ele foi escrito e dirigido por Nelson Pereira dos Santos, em 1955. Lembrando vocês que o Nelson Pereira, ele faleceu ano retrasado e ele foi um dos principais cineastas aí da geração do cinema novo e até de grande renome, até com a sua morte em 2018, tá? Então, quem produziu Rio 40 Graus foi a Columbia. E o que mostrava nessa obra? A favela, as pessoas seguindo para os estádios de futebol, pegando ônibus, metrô para o centro do Rio de Janeiro. Então, o que ele queria mostrar? A cidade pulsante do Rio de Janeiro, né? Essa cidade que interage com tudo e com todos, ou seja, uma cidade aí que oferece mil informações, mil modernidade, as pessoas precisam como que essas pessoas vivem dentro dessa cidade, como que eles vão, né, nos aglomerados, no caso das favelas, o amor pelo futebol. Então, tudo isso vai aparecer no Rio 40 Graus.
Os cineastas que se destacaram no nosso cinema novo. Nós temos aí, tá? O Vidas Secas, que é a obra do Graciliano Ramos, que a gente trabalha aí na nossa segunda geração modernista, que o filme foi realizado em 1963. É um filme da Bretz Filme e ele é do Nelson Pereira dos Santos. O cineasta responsável foi o Nelson Pereira dos Santos. Depois nós vamos ter aí A Falecida, que foi realizada em 1965, e o cineasta é o Leon Richman, tá? Depois nós temos um ponto importantíssimo, quem tiver oportunidade assista, é interessantíssimo o filme. Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é de um cineasta importantíssimo também, tá? Esse cineasta, gente, ele teve grande renome, principalmente internacional, ele levou o Brasil internacionalmente. Nós estamos falando de Glauber Rocha. Então, Deus e o Diabo na Terra do Céu, de 1964, é do Glauber Rocha. E ele também fez O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 1969. E nós temos também A Terra em Transe, de 1967. Também temos Joaquim Pedro de Almeida, e ele fez um filme que a gente vai assistir em breve também, Macunaíma, 1969, ele reproduziu a obra aí, né, o nosso anti-herói do Mário de Andrade, né, nossa união de várias lendas brasileiras. Então, temos aí Mário de Andrade, Macunaíma, feito em 1969, seu filme, com o grande Otelo encenando como o Macunaíma, e o nosso principal cineasta, Pedro de Almeida. Esse cinema novo, gente, ele foi um abridor de portas para o Brasil no exterior, né? Esses filmes que a gente mencionou anteriormente, eles conquistaram muitos festivais. Além de conquistar festivais, eles projetaram a produção brasileira dessa época em vários lugares do mundo, tá? Então, o que vocês têm que ter em mente também desse cinema? O principal deles, a proposta do cinema novo, é mostrar a vida das pessoas, os dilemas, os conflitos, os dramas cotidianos de maneira mais natural, direta possível, rompendo com modelos pré-estabelecidos, sendo o mais próximo possível da realidade, com uma produção que possa ser autossustentável, ou seja, que não gaste muito como a Vera Cruz lá e o Estúdio de Atlântida, né? Então, produções baratas, que ela pode ser autossustentável, nada muito caro, nada muito complexo, para que o filme seja feito de uma maneira mais objetiva. Então, moçadinha, eu quero que vocês realizem as atividades do plural que eu postei para vocês. Se tiverem dúvidas sobre o nosso cinema novo, se quiserem acrescentar alguma pergunta, eu aguardo vocês aí no WhatsApp. Estou à disposição. Uma boa semana, espero que vocês tenham gostado aí do nosso cinema novo. Eu particularmente gosto muito do Nelson Pereira, tá? Bastante. Ele fez ali o Vidas Secas, é uma obra em preto e branco, mas apesar da produção ser assim ainda meio deficitária, ele conseguiu trazer a obra do Graciliano de uma maneira convincente, muito determinada ali dentro do livro, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um bom dia para vocês e até mais. Espero vê-los logo. Tchau!